Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Antônio e Inês Borges, Carlos e Hilda Borges. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola de São João. Senhora eleita de Deus, muito me alegrei por saber que os teus filhos vivem no caminho da verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como quem escreve um mandamento novo, mas aquele que tivemos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. Ora, o amor consiste em viver segundo os 6 mandamentos. Este é o mandamento que ouvis desde o princípio, e segundo o qual deveis viver. Apareceram no mundo muitos sedutores, os quais não professam a fé em Jesus feito homem, os quais este é o sedutor e o anticristo. Tende cuidado convosco, para não perderes os frutos do nosso trabalho, mas, pelo contrário, para receberes a plena recompensa. Quem se afasta e não permanece na doutrina de Cristo, não possui a Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Ditus o que anda na lei do Senhor. Ditus o que anda na lei do Senhor. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Felizes os que observam as suas ordens e o procura de todo o coração. Ditus o que anda na lei do Senhor. De todo o coração vos procuro. Não me deixeis afastar dos vossos mandamentos. Conserva a vossa palavra dentro do coração, para não pecar contra vós. Ditus o que anda na lei do Senhor. Fazei bem ao vosso servo, viverei e cumprirei a vossa palavra. Abri, Senhor, os meus olhos, para ver as maravilhas da vossa lei. Ditus o que anda na lei do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Aleluia, aleluia, aleluia.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot, they were eating, drinking, buying, selling, planting, building, on the day when Lot left Sodom. Fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day the Son of Man will be revealed. On that day, someone who is on the housetop and whose belongings are in the house must not come down to get them. And likewise, one in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on that night there will be two people in one bed. One will be taken, the other left. There will be two women grinding meal together. One will be taken, the other left." They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." The Gospel of the Lord. We have heard the same message last Sunday through the Gospel of Matthew when Jesus spoke about the 10 virgins, 5 foolish and 5 wise. And also other times in the Gospel, Jesus spoke about the judgment in another way, but the message, it is always the same. Also here, he is talking about the same message, and the message is the judgment of our Lord. And what Jesus is speaking here in today's Gospel is the same that he spoke to us yesterday. So the message is about to be prepared. It is about to be vigilant. So Jesus called to mind 2 episodes from the Old Testament. One about the flood and one about the Lot, when there were destruction. These 2 episodes we read in the book of Genesis. And what Jesus is saying to them, it is, the life was normal. Everybody was living their daily lives. They were
planting, they were selling, they were building, they were buying, they were drinking, they were eating, they were marrying, they were given in marriage. Everything was usual. As in our lives, we do our daily tasks, we do our daily activities, and now during this time of pandemic, we spend more of our time at home than outside. Should be in this way. And others spend their times a little bit in the church, what it is good, but others have no time to come to church. They spend their time during this pandemic in other places. Anyway, the life is normal. And Jesus is saying, everything was as the customary. And then came the flood. And then came the punishment for Sodom. So the day of the Lord, the judgment, is going to happen in the same way. Yesterday, Jesus was talking about the signs. He spoke to them. There won't be a sign for the kingdom of God to come, because the kingdom of God is among you already. So here he is telling us, there is no special day. The judgment will happen any day. So what should happen to us? To be prepared. If we have a life of prayer, if we have a life of preparation, if we have a life in relation to God, so then we are not going to be afraid. And Jesus is talking to us not to scare, but to tell us, be prepared. You have your normal lives. You have your families, you have your children, you have your grandchildren, you have maybe your great-grandchildren. Continue to do what you are doing, but do your life in the way that this life will be in fear of God. It means will be in relation with God. Who would fear this day? Who is not prepared for this day? Who is going to be afraid of the day of the Lord? Who doesn't live a life in accordance according to God's will? These ones must fear. Those ones who pray, those ones who have a relation with God, those ones who knows God, they are not afraid. They are waiting for this day. And this day is going to be unexpected. That's why Jesus says, when it will happen, don't go, if you are in the field, don't go home. If you are in the housetop, don't go down, because there won't be time. The judgment is individually for anyone. When he says, two will be in bed, but one will be taken, and the other will be left. Two women will be riding together in a mill, and one will be taken, another will be left. What Jesus is talking about? He's talking about the preparation. Who is going to be taken? Who is prepared? Who is going to be left? Who is not prepared? This is the judgment. According to the judgment, there are those ones who are prepared, and there are the other ones who are not prepared. So, who is prepared is going to be taken, is going to go with the Lord. Who is not prepared will be left, because God's life is not for them. So, this is the judgment. The judgment, it is to help us during this life, during our lives, to be prepared. And if we are prepared, this day will be most welcome by ourselves, because we are waiting for this day. A good Christian, a good person who always put his trust in God, it is always prepared, and it is waiting for this day, every day.
but we don't know when it's going to be. This is why, when we are happy before our Lord, when we have the Lord in our lives as the center of our lives, we are always prepared. Who is not prepared will be always scary. And Jesus is talking to us to give us this certainty of His coming again. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós ouvimos uma leitura da carta de São João, especificamente a segunda carta de São João, que é uma epístola, como diz a própria Bíblia, uma epístola muito pequena. É uma epístola de um capítulo, assim como era a carta a Filemon, ontem, que nós ouvimos de São Paulo. Uma carta de um capítulo. Aqui também, uma carta de um capítulo. Mas aqui São João está preocupado com as coisas erradas que tem na comunidade. Primeira coisa que ele diz é: Senhora eleita de Deus. Não sabemos quem que é essa senhora eleita. Não é uma senhora exatamente com um nome, embora tivessem muitas mulheres no tempo dos apóstolos que ajudavam aos apóstolos no trabalho de evangelização, e algumas delas ajudavam os apóstolos financiando a vida apostólica para que eles pudessem pregar o evangelho. E nós temos os nomes de algumas delas nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, como por exemplo uma mulher que muito ajudava na evangelização, se chamava Lídia, e muitas outras. Mas São João não está falando para nenhuma dessas senhoras. Quando ele diz Senhora eleita de Deus, ele se refere certamente àquela comunidade que tem ali dentro dela os seus filhos, aqueles que são convertidos, aqueles que encontraram a Jesus ali naquela comunidade. Então esses são os eleitos de Deus. A preocupação de São João é esta. Ele diz aqui: apareceram no mundo muitos sedutores, os quais não professam a fé em Jesus feito homem. Este é o sedutor e o anticristo. Havia muitas doutrinas no primeiro século que pregavam falsidades a respeito de Jesus. Eu quisera ter tempo para falar disso aqui, mas não posso falar, porque seria muito longo. Mas havia muitas doutrinas, e doutrinas que diziam que Jesus não era filho de Deus, ou que Jesus era simplesmente digamos assim, uma instância de conhecimento, e que este conhecimento então era como se fosse uma luz, e isto era Jesus. Mas Jesus não era pregado por essas doutrinas como sendo realmente um homem, filho de Deus, filho de pessoas carnais, ou filho de Maria como sua mãe carnal, filho de São José como seu pai adotivo. Ou seja, Jesus era tudo mais menos aquele que se encarnou. E essas doutrinas andavam no meio dos cristãos já naquela época. E a igreja foi a que livrou os cristãos dessas doutrinas, que são chamadas doutrinas gnósticas. E daí então, São João se refere a este tipo de gente que tenta seduzir os cristãos para que eles não reconheçam de fato a Jesus. Por isso que ele fala aqui, não é? Tende cuidado convosco para não perderdes os frutos do nosso trabalho, mas pelo contrário, para perceberdes a plena recompensa. Quem se afasta e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus, e quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Então a doutrina que não era a doutrina de Cristo era exatamente a doutrina que negava Deus como Pai, que negava Jesus como Filho, mas que falava de Jesus simplesmente como alguém
ou nem mesmo como alguém, mas como uma instância, digamos assim, não concreta, uma instância abstrata, que veio ali e pregou. Tudo isto, São João fala por quê? Porque ele está, desde aquele momento, salvando a verdade do Evangelho. E é isso que é o intento de São João aqui, nesta segunda carta que ele escreve, nessa segunda carta de São João. Em todo caso, meus irmãos e minhas irmãs, a doutrina de Nosso Senhor é esta, que Nosso Senhor é o Filho de Deus, que Ele veio, que Ele se encarnou, que Ele morreu, que Ele salvou-nos da morte eterna, que Ele ressuscitou e que também Ele irá ressuscitar-nos no último dia. E é exatamente desse último dia que Jesus está falando aqui no Evangelho de hoje, quando Ele fala disto, não é? Do dia do julgamento. O dia do julgamento, Jesus já tem falado, por exemplo, domingo no Evangelho. E agora, neste domingo próximo, agora neste domingo que vem, depois de amanhã, Jesus vai falar de novo do julgamento. Jesus falou ontem do julgamento, quando falava do reino de Deus, quando os fariseus perguntavam a respeito do reino de Deus, e Jesus está agora no Evangelho de hoje, falando do julgamento. Nós dizemos na igreja que nós procuramos a vinda que há de vir. Nós rezamos isto. Nós rezamos o nosso credo, que nós acreditamos na vida que há de vir. Logo depois da consagração, quando a oração, logo que o padre diz, eis o mistério da fé, nós dizemos, não é? Vinde, Senhor Jesus, naquela oração de resposta, né? Todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a sua ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, este é o desejo. E a igreja chama a segunda vinda de Jesus de parousia. A parousia é a segunda vinda de Jesus. E na oração eucarística, principalmente a oração 3, nós falamos da segunda vinda do Senhor. Então, ou seja, a segunda vinda do Senhor, ela é um anseio dos cristãos, de todos aqueles que acreditam plenamente no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus aqui fala a respeito da vinda, num evangelho como este, que ele diz aqui que o dia do Filho do Homem vai ser como os dias de Noé e os dias de Lot, ele está dizendo, o Filho do Homem não marca um dia para vir. O Filho de Deus não marca o dia. Ele vem em qualquer momento. Talvez nós vamos estar em casa, não é? Preocupados com a nossa vida, preocupados o que é que vamos comer para o almoço ou para o jantar, ou podemos estar preocupados, não é? Com o dia de amanhã, o que é que vamos comer no nosso café, no nosso pequeno almoço, ou podemos estar preocupados com as contas que nós teremos que pagar, e o dia do Senhor vem e aquilo fica tudo para trás. Por isso que Jesus fala aqui no Evangelho, quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem quiser e quem perder a sua vida, vai salvar. Ele está dizendo, nada daquilo que tiver na nossa cabeça como preocupação, nada daquilo vai adiantar, porque quando o dia do Senhor vier, aquilo fica para trás. É isso que Jesus fala. Na vida normal, do dia a dia, não vai acontecer nada estranho. Agora, o que precisa é estar preparado. Quando os apóstolos perguntaram aqui, Senhor, onde será isso? Ele responde com um provérbio, não é? Ele diz assim, onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Esse era um provérbio do tempo de Jesus e ele usou aqui. Mas o que quer dizer esse provérbio? O que faz um abutre? Um abutre fica à procura da carne que não presta, da carne podre, não é? É isso que o abutre procura. O abutre, lá de cima, lá do céu, com um olho muito poderoso que vê simplesmente aquilo que ele pode comer. Então, quando ele vê, por exemplo, a carne podre, ele diz, é lá que eu vou, porque aquilo lá serve de alimento. Ou quando ele vê uma presa que está para morrer, porque o abutre é uma ave de rapina, assim como a águia.
quando ele vê que a sua presa, quando ele vê que o seu jantar ou que o seu almoço está ali para morrer, o que ele faz? Ele já aproxima-se para comer a sua refeição, aproxima-se para comer a sua presa. O que quer dizer isso? Aonde estiver o corpo, aí se juntará o abutre. O corpo que estiver podre, que não estiver preparado para a vinda do Senhor, aí é que vai estar o dia do juízo final, e que talvez, para quem não está preparado, o juízo final vai ser para a perdição. É isso que Jesus diz. Aquele que não esteve preparado, aquele que viveu como uma presa na sua vida toda, podre, porque não esteve preparado para o dia do Senhor, então este tem um julgamento. Aí se chama, está a vingança do Senhor. Não que o Senhor se vinga, mas que o Senhor exatamente dá aquilo que a pessoa de fato não buscou, o que ela mereceu, porque ela buscou aquilo. Ela buscou uma vida de separação, ela buscou uma vida de não estar com o Senhor. Por isso, aonde está o corpo, se junta o abutre. Aonde está aqueles que deverão ser julgados, aí vem o julgamento. E outra coisa que Jesus usa no Evangelho: 2 pessoas em casa, uma tirada, outra levada. 2 pessoas dormindo, uma tirada, outra levada. 2 mulheres moendo no moinho, uma tirada, outra levada. Jesus quer dizer, aquele que viveu a vida de relação com Deus, esse será levado. Levado para onde? Levado para o reino. Aquele que será deixado é aquele que não viveu a vida que fosse de fato uma vida digna do julgamento do Senhor. Esse será deixado, não será digno de entrar no reino de Deus. A palavra de Jesus é essa, porque o julgamento é para quê, meus irmãos? O julgamento é para separar. É para isso que é o julgamento. Uma pessoa que vai diante de um juiz de uma corte e é julgado, o que acontece? Aquele julgamento ou o deixa inocente, ou comprova a sua inocência, porque se ele já era inocente, ele vai ficar inocente, ou ele vai para a prisão. Então o julgamento é para separar. Os que são maus na sociedade estão separados, estão numa prisão, porque não podem conviver com os outros. Então o julgamento de Deus também é para separar. É para pôr quem assim for digno na vida definitiva, e é para pôr quem assim não é digno em outra vida, que não é a vida definitiva. Afinal de contas, Jesus vai domingo falar disto, e Jesus vai de novo no próximo domingo vai falar disto, de julgamento. Então Jesus chama a atenção para o quê? Para a preparação. Quem vive uma vida de relação com o Senhor está sempre preparado, não teme nada, está esperando o dia, embora vai ser um dia inesperado, mas está sempre esperando o dia que nosso Senhor vai vir, e vive essa alegria da espera. Mas quem não está preparado vai viver uma vida de medo, vai viver uma vida de temor, e quando lê um evangelho como esse, já fica toda cheia de medo. Esse dia vai ser terrível. Não, esse dia não vai ser terrível, esse dia vai ser um dia glorioso. Porque quando nós estamos com o Senhor, quando nós estamos na relação com Deus permanente, o dia do Senhor, ele é uma recompensa, ele não é um castigo. E vamos esperar nisto. Eu espero nisto. Vamos esperar nisto. Por quê? O Senhor não nos adverte para ficarmos com medo, mas o Senhor nos adverte para deixar desde já tudo exatamente claro, como é que isto vai acontecer. Nós continuamos a viver a nossa vida, nós continuamos a fazer as nossas coisas, e é assim que deve ser. O dia que o Senhor vier, será o dia em que nós devemos dizer: sim, Senhor, toma-me, leva-me consigo, porque eu estou preparado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e por nós vai tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho. Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós chamastes e fizeste sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviaste o vosso Filho, hóspede peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte. E destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente por aqueles pelos quais estamos rezando hoje, e por aqueles cujos nomes estão depositados diante do vosso altar. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e formados pelo seu ensinamento, ousamos dizer: My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ, for the kingdom and power. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. May this heavenly table, O Lord, bestow on us a spirit of fortitude and peace. We may willingly spend our lives working for the honor and the unity of the Church. Through Christ our Lord. And the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Our brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Yeah.